Vamos então agora àquela entrevista sobre a qual eu tinha falado. Você acompanhou no noticiário esses dias que o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, ele foi eleito nesta segunda-feira presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Ele sucede a deputada federal Gleisi Hoffmann, que estava à frente da sigla desde 2017. Edinho é próximo ao presidente Lula, foi ministro da Secretaria de Comunicação Social no segundo governo Dilma e comandou a comunicação da campanha presidencial de 2022. A mudança ocorre em meio às estratégias do PT para a disputa presidencial de 2026. Edinho Silva foi prefeito de Araraquara em 4 mandatos e deixou o cargo em 2024 para assumir novas missões políticas. E é com muito prazer que o Povo News, segunda edição, recebe Edinho Silva. Muito boa noite, obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Presidente, vamos aqui, eu e o Carlos Maza e Biagi aí de Brasília, conversar um pouquinho com o senhor. Presidente, o senhor assume o comando do PT no momento em que o partido busca se reaproximar das bases populares e reconstruir aquela identidade junto à sociedade. A recente campanha contrapondo a taxação dos ricos com a taxação dos pobres é talvez o melhor exemplo dessa reconstrução de identidade. E aí eu pergunto ao senhor, a aprovação do presidente Lula voltou a crescer depois de 6 meses, né? De acordo com essa pesquisa Latam Pulse que a gente acabou de comentar aqui, foi realizada pelo Instituto Atlas Intel. E semana que vem vai ter nova pesquisa. Pergunto, o senhor acredita que o governo e a militância encontraram um caminho de comunicação? Qual será a sua principal estratégia para conquistar corações e mentes, como o senhor disse no discurso de posse? Olha, primeiro agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. De fato, eu assumo a presidência do PT diante de grandes desafios, né? Primeiro, melhorar o funcionamento interno do nosso partido, né? Nós melhorarmos as nossas instâncias, como você disse, criarmos condições de diálogo com a nossa base social, principalmente dialogarmos com a nova classe trabalhadora, a classe trabalhadora emergente diante das transformações no mundo do trabalho que nós vivenciamos nesse século XXI, a adoção das novas tecnologias, da robótica. Então, essas mudanças que ocorreram, nós tivemos profissões que deixaram de existir e profissões que passaram a existir. Então, de fato, o PT tem um desafio grande. Mas nenhum desafio é maior do que nós garantirmos a reeleição do presidente Lula em 26, porque a reeleição do presidente Lula significa nós darmos continuidade a esse projeto de reconstrução do nosso país devido às condições que o presidente Lula assumiu o Brasil em 23, pós-governo Bolsonaro, com as políticas públicas desorganizadas, déficit público, uma relação instável do ponto de vista institucional. Então, o presidente Lula, por meio do PAC, restabeleceu as obras estruturantes do Brasil, sem investimento em rodovia, ferrovia, em portos, aeroportos, nenhum país cresce economicamente, né? E também nós temos políticas de saneamento, cuidarmos das cidades, então tudo isso está sendo restabelecido. O Minha Casa Minha Vida voltou, porque é impossível nós pensarmos um país justo sem termos uma política habitacional. O Pé de Meia, que é um programa que deu certo para que a gente cuide do estudante em vulnerabilidade, deu tão certo que nós vamos fazer esse programa crescer. E o presidente Lula, como você bem disse, mandou para o Congresso Nacional projetos importantes para que a gente provoque justiça tributária no Brasil. Justiça tributária no Brasil. Ou seja, que nós queremos, com a aprovação do Congresso Nacional, deixar de cobrar imposto de renda para quem ganha até R$5.000, diminuir a carga tributária, diminuir a cobrança de impostos para quem ganha até R$7.000 e, claro, começar a cobrar impostos no Brasil de quem não paga, Porque nós não queremos um país de privilégios. Nós temos que enfrentar os privilégios no Brasil. Nós queremos um país
de igualdade de oportunidades. Nós não podemos achar que é normal um país ter uma renúncia fiscal, ou seja, deixar que setores da nossa sociedade deixem de pagar impostos, totalizando 860 bilhões de reais. 860 bilhões de reais é a renúncia fiscal hoje no Brasil. Desonerações, que eu digo sempre, são desonerações ad eterno, né? Você deixou de cobrar impostos, no caso da pandemia, nos setores de eventos, no caso das empresas de tecnologia, para que elas se instalassem no país e se desenvolvessem. E essa desoneração não tem mais fim, né? Eu digo que é uma desoneração ad eterno. Quando alguém deixa de pagar, é porque a sociedade está pagando. Então, se tem gente não pagando, é porque quem compra o pãozinho está pagando, quem compra o quilo do arroz está pagando, quem compra o quilo do feijão está pagando. Então, claro, isso se torna um privilégio. É um país de privilegiados, onde alguns não pagam para que o conjunto da sociedade pague para a gente manter saúde, manter educação, manter política, como eu falei, de habitação, política de infraestrutura, aquilo que o Brasil efetivamente precisa, os programas sociais, né? Deixa eu passar agora a palavra aqui para o Carlos Maza, nosso jornalista aqui, colunista. Ele também tem perguntas para o senhor. Diga lá, Maza. Boa noite, Edinho. Primeiro, parabenizar o senhor pela vitória na eleição. Queria perguntar ao senhor ainda nessa questão um pouco ali da questão da taxação das grandes fortunas e dessa relação com o Congresso. Um dos grandes debates que está ocorrendo hoje é qual deve ser a relação ali entre o governo e os presidentes atuais das casas legislativas, né? Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, né? Nessas últimas semanas, o próprio Hugo Mota virou um pouco alvo dessas campanhas, até pelas derrotas ali que ele impôs ao governo nas votações, né? E a Gleisi Hoffmann, a ministra, deu uma declaração dizendo ali, meio que instigando um pouco a militância a pisar no freio, né? Pegar leve ali com relação na forma de lidar com o Hugo Mota. Agora a gente sabe que governo, né, onde está a Gleisi hoje é uma coisa, PT, partido, mobilização política e militância é outra. Eu queria te perguntar, como presidente do PT, como é que o senhor avalia essa questão? Qual deve ser o papel que você estimula para a militância, para os filiados do PT com relação a essa postura que os presidentes das casas legislativas estão tendo hoje, inclusive aí no sentido de impor essa derrota lá no decreto do IOF? Olha, Maza, eu penso que a gente tem que lidar primeiro com tranquilidade. Claro que no momento que o Congresso impõe uma derrota para o governo, num tema tão importante como esse que eu falei, né, que nós queremos deixar de cobrar impostos de quem ganha menos, quem ganha pouco, até R$5.000, diminuir a cobrança de impostos para quem ganha até 7.000 e, claro, cobrar das movimentações financeiras que não pagam, dos setores que fazem grandes movimentações financeiras, que é onde dizem os super ricos, e não pagam. Entrou também o debate em relação às bets. Então, quando o governo tenta fazer justiça tributária, o Congresso abre um processo de diálogo, o governo aceita dialogar, inclusive para achar um ponto de equilíbrio em relação a essa sua proposta. O que é um ponto de equilíbrio? Olha, nós queremos que reduz aqui, porque o que é importante dizer? No governo Bolsonaro, a taxação era de 6%. De 6%. O governo do presidente Lula, e no final do governo Bolsonaro isso diminuiu, o governo do presidente Lula propõe restabelecer a 3,5%. Então o IOF, que era 6% do Bolsonaro, o governo do presidente Lula propõe 3,5% e ainda abre o processo de diálogo com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, no meio do diálogo, quando o governo está conversando, manda um projeto, revogando a medida do governo, portanto, impondo uma derrota ao governo. O que o governo teve que fazer? Ir para a sociedade e explicar o seu objetivo, explicar o que ele estava querendo fazer. Cobrar de quem não paga, acabar com os privilégios e diminuir a cobrança de quem ganha pouco, quem ganha até 5.000 e até 7.000 reais. Então o governo abriu um processo de diálogo com a sociedade. Isso é legítimo, é uma reação do governo. Os partidos têm direito a apresentar suas propostas para a sociedade. Não tem problema nenhum. Agora,
nós temos que ter equilíbrio, maturidade, para manter o diálogo. Para manter o diálogo com o Congresso Nacional, até porque é importante aqui que se diga que uma parte da pressão que o presidente Hugo Motta sofreu foi por conta do governo não ter executado todas as emendas parlamentares ou não ter executado no ritmo que o Congresso Nacional queria que se executasse as emendas parlamentares. Então, esse descontentamento ele virou pressão sobre o presidente Hugo Motta e, claro, por outros motivos, certamente, acabou encaminhando essa derrota do governo. Então, nós precisamos dialogar, primeiro, para que a gente arrume um equilíbrio, porque é evidente que está descaracterizado o presidencialismo. O presidencialismo foi criado, o modo de governo, o regime de governo, que foi criado na Constituição de 89 e foi ratificado em 93, hoje ele está descaracterizado. Do governo Temer até o governo Bolsonaro, boa parte das atribuições do Executivo foram apropriadas pelo Legislativo. O Legislativo levou para ele aquilo que era atribuição do Executivo, portanto, descaracterizou o presidencialismo, e eu digo que hoje, quando o Congresso Nacional executa 52 bilhões de reais em emendas parlamentares, claro que isso não é mais presidencialismo. É um semipresidencialismo, é um semiparlamentarismo. E o pior, para eu encerrar, num varejo, nós deixamos de discutir os projetos importantes para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira. Nós não temos uma agenda de interesse hoje da nação para que a gente pense o Brasil daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. Hoje nós só ficamos discutindo liberação de emendas. Então, para que a gente supere esse processo que eu estou descrevendo aqui, eu penso que nós temos que ter capacidade de diálogo, criar uma agenda para o Brasil, pensar o futuro do Brasil, debater projetos que preparem o Brasil para o futuro e que deixem legado para as próximas gerações. Então, nós não podemos interditar em momento algum o diálogo no Congresso Nacional. E, presidente, o tema do dia hoje aqui no país são essas declarações de Donald Trump, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também a reação do governo brasileiro. Como é que o senhor tem acompanhado essa ofensiva de Trump, primeiro contra o ministro Alexandre de Moraes, depois contra o BRICS e agora em defesa claríssima de Bolsonaro, fazendo associação direta ao Bolsonaro e por conta disso, praticamente alegando isso, taxando o Brasil em 50%. É motivo de preocupação para o PT e o governo? Bom, quer dizer que é motivo, mas qual o tamanho dessa preocupação? Não, primeiro, é importante se diga que, infelizmente, o governo Trump é um governo que se mostra autoritário, é um governo que persegue imigrantes, algema imigrantes, prende imigrantes, deporta imigrantes, trabalhadores imigrantes. É um governo que tem manifestações racistas, como quando ele obriga a prefeita de Washington a apagar das ruas de Washington a frase "vidas pretas importam". É um presidente que se identifica com os regimes autoritários da Europa, como a Itália, como o Partido Nazista Alemão. Eu digo sem nenhum temor de caracterização, que o Trump se tornou hoje o maior líder fascista desse século XXI, pela forma como ele lida com temas tão importantes como os direitos humanos. Ele desrespeita os direitos humanos todos os dias. E aí ele se posiciona politicamente, A embaixada americana em território brasileiro se posiciona politicamente, do ponto de vista partidário, fazendo uma opção partidária no Brasil, que é uma coisa totalmente fora de lugar. Aí o governo Trump, que tem uma relação autoritária com o mundo, olha o que o Trump está fazendo com o mundo, o quanto ele ameaçou anexar o Canadá, Ele diz que ia encampar o Panamá por conta do canal do Panamá, que ia ocupar a Groenlândia. Aí ele solta taxas absurdas
de taxação comercial contra a China, contra a Europa, contra o Canadá, contra o México, contra todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos de século. Então, um governo que ele tem uma posição autoritária. Agora, ele solta uma carta política de defesa de uma liderança política brasileira, ou seja, ele faz uma escolha política, ele não respeita o Supremo Tribunal Federal e nessa carta ele diz que ele está taxando o Brasil em 50%. Ou seja, isso é uma medida autoritária de um governo autoritário, de um governo que não respeita os demais países. Eu não tenho nenhuma dúvida que os últimos posicionamentos do Trump são posicionamentos em decorrência da reunião dos BRICS no Brasil. O que é o BRICS? Nós estamos juntando países emergentes, países que querem crescer, para criar relações comerciais entre esses países. Ele não aceita, porque ele só aceita aquilo que é relação com os Estados Unidos. Ele só aceita que os países sejam submetidos aos interesses americanos. Isso é um absurdo. Ou seja, ele não respeita o país enquanto nação, ele não respeita o povo dos países, a autonomia da população, e se posiciona retalhando quem não se submete a ele. Eu penso que nós não podemos dobrarmos os nossos joelhos para um governo autoritário como o do Trump. O Brasil é um país. O Brasil é um país que tem autonomia. O Brasil é um país democrático onde o seu povo escolhe os seus governantes e os rumos desse país. Portanto, nós não podemos de forma alguma abdicarmos de sermos um país, de sermos uma nação e de termos a nossa autonomia e a nossa soberania. Nenhum país tem o direito de desrespeitar a soberania da nação brasileira. O Brasil não pode se submeter. O Brasil não pode ajoelhar e submeter aos interesses do governo do Trump, que não é o governo dos Estados Unidos. O Brasil sempre foi parceiro dos Estados Unidos. Foi assim no Biden, foi assim no governo Obama, foi assim no Bush, que era um republicano, foi assim em todos os governos americanos, no Clinton. Ou seja, nós sempre tivemos boas relações com os Estados Unidos. Agora, a questão é que hoje os Estados Unidos é governado por um governo autoritário que não aceita a autonomia dos demais países, que quer ocupar países vizinhos, que quer ocupar territórios vizinhos, que quer submeter os países aos seus interesses, que persegue imigrantes, que tem manifestações racistas, que faz aliança com pensamentos autoritários, fascistas em outros lugares do mundo. Então eu penso que nós temos que ter calma, ter ponderação, mas o Brasil jamais tem que se dobrar e tem que se submeter a essa forma de governar do Donald Trump. Presidente, o senhor falou tanto em respeito, então, em respeito ao horário acordado aí com o senhor, vamos encerrar a entrevista. A gente tinha muito assunto, eu e Maza aqui, para falar com o senhor. Queríamos perguntar muito de política local, né, Maza aqui, que é colunista aqui da política local, certamente teria muitas perguntas aqui para o senhor. Podemos marcar uma outra oportunidade para a gente conversar mais sobre política local? Isso. Pode ser? Eu volto com muita alegria, uma alegria participar desse espaço tão importante da comunicação do nosso país, não só do Ceará, mas no Brasil inteiro. E pode ter certeza, agendando, eu estarei aqui novamente participando da programação de vocês e agradeço muito a oportunidade desse diálogo. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor e até breve, assim espero. Obrigado. Até breve.